Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Isto hoje vai ser um vídeo especial, um vídeo muito importante. Vamos falar da questão demográfica, ou seja, vamos falar da demografia da Europa. Isto tem sido um tema importantíssimo, um tema que tem vindo, portanto, a ser polémico, a ser muito falado também. E resolvi fazer este vídeo que não estava previsto, porque eu tenho ouvido muita coisa, tenho ouvido muita gente, muitos analistas, muitos comentadores, inclusive na internet, muita gente a falar sobre este assunto, sobre a questão demográfica. Mas antes, a título de introdução, eu não vou falar em números específicos, ou seja, de toda a imigração que está a entrar na Europa. Portanto, não é este o objetivo deste vídeo. Eu vou aqui falar do que é preciso para manter uma cultura. Portanto, eu vou repetir, neste vídeo eu vou falar daquilo que é necessário para manter uma cultura, uma dada cultura, para que essa cultura, ou seja, essa população que tem a mesma cultura, não venha a desaparecer. É isto que eu vou aqui falar no vídeo. Vou basear este vídeo com, portanto, uma pequena introdução sobre qual é a taxa necessária para manter uma cultura, e já vamos ver isso. Depois vamos falar um bocadinho de alguns termos que é necessário nós, digamos assim, estudarmos para não fazermos confusão. Fala-se muito de interculturalismo, fala-se muito em multiculturalismo, fala-se muito em certos termos que eu vou aqui, neste vídeo, aproveitar e fazer a definição, dar as definições e fazer o estudo. E, por fim, vamos ver também o que seria um Estado totalitário, digamos assim, que tem muito a ver com isto também, portanto não estou aqui a desviar o assunto, o que seria um Estado totalitário baseado, portanto, em vários pressupostos, que eu vou explicar isso no final, e depois, no fim, uma bibliografia de livros de autores franceses e alguns portugueses também, para nos ajudar a compreender este fenómeno que eu vou aqui denominar mudança cultural que está a acontecer na Europa. Alguns termos que eu vou utilizar serão termos técnicos. Eu vou evitar algumas expressões, daquelas expressões correntes que nós ouvimos muitas vezes na internet e que a própria plataforma não é muito, digamos assim, atrativa a estes géneros de termos, por causa da censura. Eu vou tentar fazer isso mais com a maior clareza, digamos assim, possível, para os meus amigos entenderem. E também, a título de aviso, este vídeo, que vai falar como manter uma cultura, qual é a taxa necessária de população, digamos assim, do número de população para manter uma cultura, este vídeo não é contra ninguém. Não é contra nenhum tipo de pessoa, não é contra nenhum tipo de etnia, não é contra nenhuma religião, embora vamos aqui falar da religião islâmica, portanto eu já estou aqui a fazer essa introdução, mas este vídeo não é contra ninguém, apenas é para nós constatarmos factos e todos os dados que eu vou aqui dar são dados relativos aqui à bibliografia final e também são dados dos próprios demógrafos. Antes de irmos ao nosso vídeo, aqui as definições principais do dicionário, portanto, para nós percebermos, ou seja, a demografia quer dizer a estatística da população que portanto, nos remete para o fator demográfico, aquilo que é demográfico, ou seja, relativo à demografia. Então, quando nós falamos na demografia, nós estamos a falar, digamos assim, a estatística de uma população de um dado território geográfico. E o território geográfico que eu vou aqui falar hoje é a
Europa. A Europa inteira, não só a União Europeia, mas também a própria Europa inteira. Não é? Não vou falar noutros territórios geográficos, vou referir-me aqui à Europa e vamos agora ao assunto. Portanto, este vídeo é um alerta. Um alerta e nós, em termos de espaço e de tempo, vamos nos resumir a um universo, como eu disse, de populações que estão no espaço geográfico da Europa e vamos também nos referir a um tempo que poderá ir de entre 50 a 100 anos. Portanto, eu aqui estou já a alongar muito, meus amigos, porque há alertas de alguns demógrafos que nos dizem que tudo isso que eu vou aqui falar poderá acontecer muito antes. Mas eu vou, portanto, estender de entre 50 a 100 anos e vou aqui explicar o seguinte. O que significa uma cultura? Uma dada cultura de uma dada população num dado espaço geográfico. Ou seja, que tem a mesma cultura. Eu aqui vou falar da cultura europeia. E depois, no final, vamos ver aqui alguns livros que eu vou apresentar sobre isso. A cultura europeia, que tem mais de 2000 anos e que é baseada em vários, digamos assim, ela tem vários vetores, digamos assim. Vários cruzamentos de povos que trouxeram as suas culturas também e que criaram uma cultura típica. Uma cultura típica que quer dizer uma cultura única, que nós chamamos a cultura europeia, chamada cultura europeia. Essa cultura europeia é banhada, tomando assim essa expressão, é banhada nos seguintes rios, que é uma expressão simbólica. Temos as culturas nórdicas e célticas, temos as culturas latinas, grego-latinas, temos ainda as culturas eslavas, portanto, temos as culturas eslavas, que são mais ou menos as culturas que fizeram, portanto a grego-latina, as nórdicas, as eslavas, todas juntas, digamos assim, criaram aquilo que é chamado, que nós depois, ao fim do tempo, os próprios estudiosos denominaram de indo-europeia, que se situa ali naquela zona toda entre o cruzamento da Europa e da Ásia e que ficou denominado como indo-europeia. E a cultura europeia, a partir destes dados, ou seja, a partir destas culturas, formaram uma cultura que teve no seu epicentro, em termos simbólicos, digamos assim, 3 grandes pilares. O pilar da Grécia Antiga, as fundações da nossa história europeia, o pilar do direito romano, da administração romana e da organização romana, que prefaz o Império Romano e que conseguiu, a partir do Império Romano, digamos assim, fazer digamos assim, um género de uma junção territorial, não é? E depois temos a cultura que é chamada a cultura hebraico-cristã, que eu vou denominar de hebraico-cristã, que tem a primeira parte histórica cultural do Antigo Testamento, repito, o Antigo Testamento, e não os desenvolvimentos da religião judaica pós-cristã, não estou a falar disso, isso aqui é outra coisa. Portanto, estou a falar aqui, portanto, das antigas escrituras que muito influenciaram também o território europeu, junto com as novas escrituras, que é o Novo Testamento, e que eu resolvi chamar aqui de a cultura hebraico-cristã, porque depois o judaísmo teve outra evolução talmúdica que nada tem a ver depois com, digamos assim, a cultura europeia. E é precisamente o cristianismo, com as suas 3 grandes famílias, atenção, não é só o catolicismo, eu também ouço muita gente dizer que é só os católicos, não. As 3 grandes culturas, a cultura católica,
a cultura ortodoxa com o grande cisma, não é? Que se dá no século XI, e depois no século XVI, com o protestantismo, que também ajudou a formar todo o norte da Europa. Atenção, nós temos que analisar as coisas todas. Cultura católica, o sul e o centro da Europa. A cultura protestante, o norte da Europa. E como muito bem dizia o professor Olavo de Carvalho, quando era vivo, a base de uma civilização é a religião. Todas as civilizações têm um livro sagrado, meus amigos. Toda a civilização islâmica tem um livro sagrado, que é o Alcorão. Portanto, a civilização ocidental teve durante 2000 anos, praticamente, a Bíblia, o seu livro sagrado, a Bíblia. Tanto o catolicismo, como o protestantismo, como o ortodoxismo, todas elas tiveram a Bíblia. As outras tradições asiáticas, a hinduística e até a própria chinesa, que inclui o budismo, o hinduísmo e por aí fora, e o confucionismo, todas elas tiveram escritos sagrados. Pode ser os escritos de Confúcio, os Upanishad e os Veda da religião hindu. Pode ser também as próprias escrituras búdicas, não é? Que elas existem, da religião do budismo. Enfim, todas as religiões normalmente têm um livro. E este livro normalmente cria a base de uma civilização. Porquê que eu estou a dizer isso? Porque a cultura é desenvolvida à volta deste livro. E a cultura ocidental, aqui eu falo da cultura clássica ocidental, de que eu denomino Atenas, Roma e Jerusalém. E Jerusalém aqui não prefaz só o povo hebreu, mas também o povo cristão, não é? Sabemos que a nossa origem e o próprio Cristo e tudo o que aconteceu foi ali em Jerusalém. É dali que nasce o cristianismo. O cristianismo não nasce na França, não nasce na Itália, o cristianismo não nasce na Turquia, o cristianismo não nasce onde vocês quiserem, ele nasce em Jerusalém, digamos assim, ele nasce em Israel, na Judeia, nesse tempo era a Judeia, e é por isso que nós denominamos a base da tradição ocidental Roma, Atenas e Jerusalém. Eu sei que há outras visões, e eu já estou a demorar muito tempo a falar disso, não devia sequer, porque este vídeo não tem nada a ver com isso, tem a ver com a questão demográfica, que eu vou agora entrar no assunto. Eu sei que há outras visões, há uma visão identitária, europeia, identitária, que tem mais ou menos estas visões todas, a visão céltica, nórdica, latina, grego-latina, todas essas visões, mas ela, e cristã de certa forma, mas ela omite completamente a visão hebraica, a visão da primeira parte, a visão das fundações religiosas hebraicas. O que para mim significa um grande erro, mas eu remeto tudo isso que eu vou falar no próximo vídeo do livro Identitários que eu tenho, portanto, de José Pedro Suquete, que os meus amigos depois vão poder então analisar o trabalho. Mas agora vamos, dito esta pequena introdução, e eu peço desculpa ter demorado um pouco, vamos agora então, já sabemos o que é uma cultura, sabemos que a cultura europeia está baseada todos esses pressupostos que eu falei. Portanto, a cultura europeia não tem absolutamente nada a ver com as culturas asiáticas, indostânicas, médio-orientais e, de certa forma, até norte-africanas, mas menos. Como vamos ver, a África, nesse caso, por ter sido cristianizada, também aproxima-se, ao ter havido um processo de cristianização, aproxima-se mais da cultura europeia. Mas isto prefaz uma cultura específica que desenvolveu povos dentro da Europa, povos diferentes, atenção, estamos aqui a ver povos diferentes, povos como, por exemplo, os franceses, os alemães, os ingleses, os espanhóis, os portugueses, são povos diferentes, mas todos eles, com línguas diferentes, mas todos eles têm praticamente uma cultura em comum e têm uma religião em comum, que é a base de uma civilização. Então, e essa religião é a cultura cristã, digamos assim. Podemos falar de tradição hebraico-cristã, mas é principalmente a base cristã que formou o Império Europeu, desde praticamente Carlos Magno, em 800, não é século IX, a grande formação
da Europa e da chamada cristandade que criou a Europa. E, meus amigos, todo o império da cristandade, que são muitos séculos, estamos aqui a falar de muitos séculos, e eu não entendo como é que hoje os deputados e eurocratas omitem completamente esta tradição milenar que formou a grande Europa que nós conhecemos. Dito isto, já sabemos o que é a nossa cultura, sabemos que é uma cultura própria e que é diferente de outros territórios geográficos, portanto, que nós conhecemos no mundo. Então vamos chamar a matriz judaico-cristã. Eu sei que alguns não gostam da palavra judaica, mas eu aqui vou falar, eu sou defensor dessa matriz e vou falar aqui da matriz judaico-cristã que está na base da cultura europeia. E eu peço aos meus amigos, não façam comentários sobre isso, porque não é este o objetivo deste vídeo. Não estou aqui para discutir se uns apenas veem o cristianismo e o catolicismo e outros veem, portanto, a tradição judaico-cristã. Não quero aqui comentários desses, nem debates desses, porque eu não quero falar disso, meus amigos. O que eu aqui quero falar no vídeo é a questão demográfica, que é isso que nós agora vamos ver. Então já sabemos o que é uma cultura. Vamos agora aos números. Eu tenho aqui um esquema, que é bem conhecido, que rola aí na internet e que tem os seus fundamentos e que eu pesquisei e que eu analisei vários trabalhos de vários demógrafos e todos eles chegaram a esta conclusão. É necessário, para manter uma cultura, é necessário uma taxa de 2,11. Eu vou aqui mostrar aos meus amigos, vou aproximar o mais possível da câmera para nós vermos. Portanto, aqui, não sei se até com a luz poderemos aqui ver, é melhor assim, se calhar. Portanto, 2,11. Nenhuma outra cultura pode sobreviver. Portanto, como vemos aqui, uma cultura que tenha uma taxa de 1,9 ou 1,3 não pode sobreviver, portanto, ao longo dos anos, das décadas e dos séculos. E nós vamos ver isto tudo agora muito bem. Dito isto, vamos agora, então, ao nosso, portanto, deixa-me só pôr aqui, ao nosso pequeno texto de introdução, que diz assim, e mais uma vez eu advirto que este vídeo não é contra ninguém, não é contra nenhum grupo específico de pessoas, nenhuma religião, nem nenhuma etnia. Isto é um estudo científico, isto é um vídeo de teor científico e que nos fala em termos de números, em termos de taxa. Também aqui não vou falar, como eu disse, em números de quantidades, em termos de pessoas, não é? Que podem entrar na Europa, que não façam parte da Europa. Não é isto que eu vou aqui falar. Então, temos o acolhimento gigantesco de imigrantes na Europa, que vêm de vários pontos geográficos, como eu disse, da Ásia, que vêm dos países indo-oceânicos, que vêm do Médio Oriente, aquela zona toda ali, que alguns vêm do Norte da África e outros até podem vir ainda mais longe. Então, portanto, o acolhimento de toda esta imigração extra-europeia, que é isso que nós agora temos que falar, na Europa, tem vindo aos poucos a modificar o tecido demográfico, que é isto que eu quero aqui deixar bem explícito. Modificar o tecido demográfico e reforçar o desequilíbrio das populações ocidentais. Desequilíbrios esses que, como nós temos visto, os tais fenómenos no espaço e no tempo que nós temos presenciado desde a década da entrada do século XXI, não é? De 2000 para cima, com a sua explosão em 2014 e 2015, com a chamada crise da migração, não é? Crise dos migrantes que nós presenciamos em 2014 e 2015, meus amigos sabem, tem vindo a criar desequilíbrios no sentido comunitário, ou seja, divisões nas sociedades ocidentais em que se estão a formar aquilo que Christophe Guillouis, muito bem no seu livro La France périphérique, a França periférica, denomina de zonas. E o próprio Laurent Oberton
também, num dos seus trabalhos, nos avisa que, não só em França, mas também em toda a Europa, nós temos visto a criação de zonas próprias que já não são habitadas, digamos assim, por europeus. São habitadas por outras populações extra-europeias. E a maioria, principalmente, são pessoas de religião islâmica. E nós vamos ver agora isso. Portanto, a cultura global, a tal cultura que eu falei, Roma, Atenas e Jerusalém, a herança das nossas crianças durante milénios, poderá ser totalmente diferente daquilo que ainda é hoje, ou seja, daqui 50 a 100 anos, dando estes espaços de tempo que eu estou aqui a dar, entre 50 a 100 anos. Alguns vão dizer nem é preciso tanto tempo, não é? E é verdade, mas eu estou já a prolongar no tempo, digamos assim, este espaço para nós compreendermos melhor aqui o vídeo. Então, e agora vamos ao principal. Para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, aqui temos um espaço de 25 anos, é requerido uma taxa de fertilidade de 2,11 de crianças por família. Isso é importantíssimo, meus amigos. Para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, é requerido uma taxa de fertilidade de 2,11 crianças por família. Qualquer número menor do que esse, a cultura entrará em declínio. Ora, historicamente nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1,9. O esquema que eu aqui mostrei. Eu vou aqui ler e ao mesmo tempo para os meus amigos verem. Uma taxa de 1,3 é impossível de reverter. São necessários 80 a 100 anos para corrigir este problema. Não há modelo económico que sustente este modelo. Ou seja, a taxa de fertilidade da União Europeia é menor do que 2,11. Eu vou repetir esta frase porque é importantíssima. A taxa de fertilidade da União Europeia é menor do que 2,11. Estamos a falar aqui dos europeus autóctonos. Então, não há modelo económico que sustente isto. Portanto, em 31 países vemos o que está a acontecer na Europa. Pesquisas recentes mostraram que é impossível reverter esta situação em número. Ou seja, em 50 anos, porque aqui o autor está a dar aqui 25 anos, em 50 anos a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. Primeira constatação. Portanto, primeira constatação demográfica. Para que uma cultura possa subsistir é preciso uma taxa de 2,11. Taxa de natalidade de 2,11 para manter a cultura vigente. Ora, na União Europeia, nos países da União Europeia, esta cultura está abaixo. Portanto, não é possível então reverter isto. Em contrapartida, o que é que está a acontecer? Enquanto que a população europeia encolhe, ou seja, desaparece, porque é a palavra que temos que utilizar, a população dos países islâmicos triplica. Portanto, são dados. E aqui, 90% do crescimento da população dentro da Europa não é europeia, é islâmica. Portanto, dados recentes nos mostram que em França há mais mesquitas já do que igrejas. E 30% dos que têm menos de 20 anos já são muçulmanos. Ou seja, já há nomes, os nomes com mais números nas pesquisas são nomes de, digamos assim, não mais europeus, não é? Mas muçulmanos. Portanto, em apenas 40 anos, a França já não será uma república francesa, mas poderá sim se transformar numa república islâmica.
Em Inglaterra, se nada for feito, em apenas 50 anos a Inglaterra também será, toda ela, terá a sua população praticamente quase toda muçulmana. A queda da população alemã não pode ser mais retardada. Sua espiral irreversível não pode ser mais detida. A Alemanha também ela será um Estado baseado numa população muçulmana. Ou seja, uma população islâmica, dos países islâmicos. Nem sequer de outros territórios geográficos. Como, por exemplo, a China, como, por exemplo, a Índia, como, por exemplo, a África. Então, portanto, temos alguns dados aqui. O professor Alexandre Delval, que eu tenho aqui livros no final vou mostrar, no seu livro que eu tenho aqui, A Islamização da Europa, o autor explica, por meio de pesquisas, observações e estudos, de reuniões com grandes especialistas e de análises importantes, estudos sobre os prismas educativos e elucidativos, que a Europa será completamente islamizada se este processo não se reverter dentro de 50 a 100 anos. Portanto, o trabalho aqui que eu estou a fazer também é baseado na autora Bati Yor, portanto, que é historiadora anglo-egípcia e investigadora científica de estudos sobre a expansão do islamismo na Europa. Portanto, B-A-T, e Y-E-OR, que é uma historiadora bem conhecida, e que nos explica que há um projeto de islamização. Quer a gente queira, quer a gente não, há um projeto de islamização que está em marcha nas sociedades europeias, principalmente pela questão demográfica. Portanto, nos diz esta historiadora anglo-egípcia. Dito este pequeno estudo que nós vimos, vamos agora clarificar alguns termos, que tenho ouvido aqui muita confusão. Muita confusão. Portanto, primeiro, a questão imigratória não é uma questão, digamos assim, é uma questão que tem como base um grande problema, que é o problema da religião islâmica. Eu vou explicar porque que é um grande problema. Porque a religião islâmica, ao contrário de todas as outras religiões, basicamente, principalmente o cristianismo, ela ocupa duas esferas. Ocupa o espaço público e o espaço privado e ocupa o espaço religioso e o espaço político. Portanto, no islamismo não existe processo de secularização. Um processo de secularização no islamismo seria o mesmo que acabar com o islamismo. Porque o islamismo, a base do islamismo, são sociedades islamizadas em que a própria política, ou seja, o meio político, está baseado nas leis islâmicas. Como sabemos, a Sharia, tudo isso. Portanto, temos aqui o primeiro grande problema. Ora, automaticamente, se um dado território geográfico de repente é submergido por uma população islâmica, automaticamente essa população vai ter as suas próprias leis. Não vai se, digamos assim, regir pelas leis da República ou as leis do próprio Estado de Direito. Portanto, o Estado de Direito não existe nas populações islâmicas. A grande quantidade e, meus amigos, o que eu estou a dizer, os próprios deputados da União Europeia sabem muito bem disso. Os próprios líderes da Comissão sabem muito bem o que eu estou aqui a dizer. Então, temos que clarificar aqui alguns termos. Primeiro, o que é que nós queremos dizer com interculturalismo? O interculturalismo, para nós percebermos, é a perspectiva que se caracteriza pela valorização do contacto entre culturas diferentes, no sentido de promover mecanismos de interpretação e de interação entre culturas. Tudo muito bonito, tudo muito bem dito, muito politicamente correto, como eu costumo dizer. Mas não funciona. Exatamente por aquilo que eu acabei de dizer. Por exemplo, se for um
um argentino, um brasileiro, um norte-americano, se for um africano, seja qual for o país de onde vier, que não seja islâmico, atenção, ele vai se integrar perfeitamente na nossa cultura porque ele vem de uma cultura semelhante, de uma cultura igual. Não bem igual, mas vem de uma cultura cuja as bases são as mesmas que a cultura europeia. Muitas vezes essas pessoas, pode ser um africano qualquer, um norte-americano, um brasileiro, até podem vir com a mesma religião. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes vemos católicos, protestantes, que vêm desses países e que se integram completamente, porque, como eu disse, a base de uma civilização é a religião, é o livro sagrado. Portanto, eles têm a mesma cultura. Agora, uma população que tem uma cultura completamente oposta, cuja base é a lei islâmica, a Sharia, e cujos modos de vida não são os modos do Estado de Direito, eles não têm democracia, eles não funcionam em democracia, eles não funcionam, digamos assim, com as leis da República, de vários países da Europa. Portanto, eles vêm com uma matriz civilizacional que não é judaico-cristã, que é uma matriz islâmica. E isto pode ter um problema grave. Mas, amigos, isto não acontece até com populações, por exemplo, que vêm da China ou de outros países, que apesar de terem regimes diferentes, não é? Na China sabemos que é um regime de matriz comunista, embora seja, em termos económicos, com processos liberais globalistas, mas a ideologia é uma ideologia comunista. Mesmo assim, é muito mais fácil um chinês se relacionar com o europeu, tanto, do que alguém que vem dos países islâmicos, meus amigos. Isto é importante nós entendermos isto. Então já vimos o que é o interculturalismo. Agora vamos ver o que é o multiculturalismo. Ou seja, o multiculturalismo limita-se a constatar a diversidade de culturas e defender culturas diferentes, visando, no mesmo espaço geográfico, sem se preocupar em promover formas de diálogo entre elas. Porque muitas vezes ouve-se falar que o multiculturalismo promove o diálogo. Não é mentira. O multiculturalismo é género do meeting point. Ou seja, é toda a gente, digamos assim, no mesmo espaço, vivendo no mesmo espaço. Agora, se as pessoas são iguais, se não são iguais, se têm a mesma cultura, se não têm os mesmos hábitos, os mesmos valores, não interessa. O que interessa é que esteja tudo mostrado. Isso é o multiculturalismo. E é por isso que o multiculturalismo falhou. Foi um processo que falhou completamente. Toda a gente sabe disso, meus amigos. Os analistas todos, toda a gente sabe o que eu estou aqui a dizer. Portanto, o multiculturalismo falhou, principalmente na Europa. Foi um falhanço, foi o maior falhanço de todos os séculos. Se há algum falhanço do século XXI, podemos aqui enumerar, digamos assim, podemos aqui falar, é o processo de multiculturalismo, processo de multiculturação. Portanto, falhou completamente no espaço europeu. Porquê? Porque criou aquilo que é chamado comunitarismo. Criou zonas completamente opostas umas às outras. É muito bem explicado, como eu disse no livro de Christophe Guillouis, A França Periférica, em que temos uma França em que as grandes cidades, praticamente os bairros periféricos das grandes cidades, são completamente constituídas por digamos assim, essas populações de cariz islâmicas, a maior parte delas, e nas províncias, nas zonas que, digamos assim, são zonas periféricas, as grandes cidades, são constituídas por populações, populações francesas, autóctonas, não é? Populações que não são essas mesmas populações das grandes cidades. E isto criou fatores contrários, fatores que se chocam, muitas vezes, e criou o fenómeno do comunitarismo, a comunitarização, digamos assim, como é muito bem a realidade em França, não é? E começa já, também na Alemanha e Inglaterra, começa já também noutros países, como em Espanha, como em Portugal, embora de menor teor, não é? Mas começa já também a fazer-se sentir, ou seja, dentro de, como eu disse, 25 a 50 a 100 anos, a coisa poderá já estar completamente descontrolada se não houver outros tipos de políticas, não é? Digamos assim. Então já vimos isso. Vamos agora
as duas palavras, assimilação e integração, porque eu tenho ouvido muita coisa aí também no YouTube, meus amigos. Temos que compreender, quando nós falamos em questões demográficas, também tem questões relacionadas com a imigração, nós temos que perceber aqui esses dois grandes fatores, que eu vou agora tentar aqui explicar. A assimilação, tornar habitantes de um país distante, ou seja, extra-europeu, não é? Fora da Europa, com uma cultura e uma religião diferente, é igual ao país de acolhimento. Portanto, tornar estes cidadãos de outros países iguais ao país de acolhimento. A mesma língua, os mesmos valores, as mesmas normas, a mesma religião, os mesmos costumes, por aí fora. Isto chama-se a assimilação. Ou seja, o indivíduo chega, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo de alguém que possa vir, por exemplo, para não ser muito drástico, mas vamos dar esse exemplo. Por exemplo, alguém que vem, por exemplo, do país como o Iraque ou o Irão. Vamos dar esses dois países, assim, que eu escolhi assim, aleatoriamente. Esses dois cidadãos, esses dois seres humanos, não é? Eles vão vir e, com o processo de assimilação, eles, por exemplo, imaginam que eles vêm para Portugal, eles vão se tornar português, não é de um dia para o outro, mas vão se tornar português, não é? Até agora está tudo certo. Isto chama-se assimilação. Processo de assimilação. Vão aprender a falar português, vão aprender as normas portuguesas, vão aprender os hábitos portugueses, vão aprender a assimilar-se na sociedade, a ter os mesmos valores, a ter as mesmas coisas, a mesma visão, tudo igualzinho. Pronto. Isso é o processo de assimilação. Agora, o processo de integração busca apenas a participação das minorias migrantes. A palavra migrante, aliás, nem está correta, deveria ser as minorias imigrantes, entre comunidades e culturas diferentes. Procura-se reciprocidade, sem, no entanto, os grupos desses imigrantes perderem as suas tradições, as suas culturas e a sua religião e as suas bases. Ou seja, o que é que isso vai fazer? A integração é nós integramos as pessoas aqui em Portugal, mas as pessoas ficam como estão, ficam com os mesmos valores, ficam com a mesma visão e, aliás, até é lícito, as pessoas têm direito, atenção, ninguém aqui está a criticar isso. Nós estamos aqui a dar as definições. Essas pessoas vêm, recusam-se a falar português, querem continuar a, por exemplo, se falarem várias línguas, depende da língua que falarem do seu espaço geográfico, vão continuar com a mesma religião, com a mesma língua, com os mesmos costumes, com as mesmas tradições, vão continuar iguais. Bom, como o próprio General de Gaulle dizia, se for uma minoria pequena, não tem problema. Passa despercebido na sociedade, não tem problema nenhum. Agora, se for uma quantidade gigantesca que chega a uma altura, vai ultrapassar a própria demografia do povo, do dado espaço territorial, então o que é que vai acontecer? Então vamos ter um país que está a formar dentro de outro país. Vamos ter uma cultura que se está a formar dentro de outra cultura e que vai engolir a cultura que está presente no dado território. Estão a entender, meus amigos? O problema aqui que nós temos. Algumas leis que, por exemplo, em França, vou dar o caso da França, como a lei do reagrupamento familiar, do regroupement familiar, como dizem os franceses, e é a lei que permite, portanto, o reagrupamento familiar, estou a traduzir diretamente do francês para o português, com quem tem famílias fora do território, do dado espaço geográfico. Ou seja, é uma lei que permite que, se um indivíduo vier sozinho, ele vai ter direito em trazer a família toda. Chama-se a lei do reagrupamento familiar. Meus amigos, isto em França foi um dos maiores problemas e que criou todos aqueles conflitos que existem em França, todos os problemas ligados à imigração, todos os conflitos, tudo o que aconteceu até hoje em França é com base nesta lei, que foi um erro tremendo fazerem isso. E depois eu vou explicar porque que há esta ênfase na imigração quase forçada para a Europa. Porque é que os nossos políticos,
porque é que os deputados europeus, ou digamos assim, as elites europeias, digamos assim, a Comissão e por aí fora, querem a força, e não só os próprios grandes financeiros das grandes empresas multinacionais querem isto. Eu vou explicar porquê. E até posso explicar já. Porque segundo esta visão, nós temos, portanto, o declínio demográfico europeu, e então, para preencher a lacuna deixada pelo declínio europeu de demografia, então nós temos, em termos de mão de obra, como eles dizem, e de futuro reprodução demográfica, eles dizem que tem que vir esta população toda. Ora, a grande pergunta que se põe é por que não vêm culturas semelhantes à nossa? Como eu disse, porque é que não vêm norte-americanos, brasileiros? Brasileiros vêm, não é? Mas porque é que não vêm outras culturas semelhantes à nossa? Não é? Ou até no próprio espaço europeu, o espaço Schengen, que começou a ser algo de muito positivo e depois transformou-se praticamente no seu contrário, mas não vou agora entrar nessas questões aqui, não é? Porque o espaço Schengen era suposto abrir o espaço dentro da Europa, mas fechar o espaço fora da Europa. E foi exatamente o contrário que aconteceu, meus amigos. Então, continuando, como eu disse, esta lei vem potenciar ainda mais a mudança cultural, não é? Então, depois temos outras, para passar outras definições, temos o CDH, ou CDH em francês, que é o Conselho dos Direitos Humanos Europeus, que tem sido, digamos assim, praticamente o grande impulsionador de toda esta história que eu estou aqui a contar neste vídeo, porque não se pode praticamente pôr em causa, digamos assim, as normas vindo desse Conselho Europeu, que usa os direitos humanos para bloquear qualquer tentativa de se poder mudar as leis da União Europeia, não é? No que diz respeito, portanto, às leis da imigração. Muita atenção com o Conselho, do Conselho dos Direitos Humanos, o CDH, em francês, e também com o famoso Pacto de Marrakech, ou Pacto de Migração Global, Pacto Global para uma migração segura, ordenada e regular, promovida pelas Nações Unidas para a contribuição dos imigrantes, para o desenvolvimento sustentável. Agora, a grande questão que se põe aqui é porque é que este Pacto de Marrakech parece que só analisa as coisas na Europa e nos Estados Unidos, não é? Que, com a questão do México e dos outros países, a questão migratória que está a acontecer lá. Porquê que nestes países não se fala na dificuldade dos próprios europeus, por exemplo, poderem eles próprios irem para países como países islâmicos, como a Arábia Saudita, Catar e por aí fora, que é muito mais difícil para um europeu entrar nesses países, como também os próprios países islâmicos não receberem imigração nenhuma de outros países islâmicos. Estas são perguntas que nós temos que deixar no ar. Onde está aqui o Pacto de Migração Global? Como é que funciona o Pacto de Migração Global em relação a esta visão? Porquê que os países islâmicos não mandam populações para outros países do mesmo teor islâmicos ou para até a Ásia, com países como a China, como a Índia e por aí fora? Eu faço-me essas perguntas, meus amigos. Não é? Porquê é que a Europa é o único ponto, e os Estados Unidos um pouco, agora vai mudar com a administração Trump, e ainda bem, mas porquê que a Europa é o único espaço geográfico no mundo que está completamente aberto para toda a gente, mas que ninguém os quer receber, os próprios europeus, nos outros países, é o espaço europeu? Isto tudo tem que nos fazer refletir, meus amigos. Como se a Europa tivesse um fardo, tivesse uma obrigação, como se alguém dissesse a Europa é obrigada a conter todas as populações do mundo, principalmente as populações islâmicas. Então, quer dizer, ao longo da nossa história, 2000 anos de história, é que nós tivemos a Reconquista, é que nós tivemos lutas armadas, que foram os nossos Estados, os nossos reis, que lutaram contra as invasões, principalmente as invasões muçulmanas, e agora temos a obrigação, por causa de ter feito essas reconquistas, não é? Então, mas essas reconquistas foram algo de positivo para a nossa história de Portugal. Quem é historiador sabe o que é que eu estou aqui a dizer. Como é que agora nós temos um fardo e uma obrigação de receber todo o fardo do mundo?
como diz muito bem Henrique Zemmour, temos a obrigação de receber toda a miséria do mundo, digamos assim, ele fala nessa expressão, que eu também não concordo muito, mas pronto. Todo o mundo inteiro, a Europa tem que receber, porque senão a Europa é julgada nela própria. Com base nos direitos humanos, utilizamos os direitos humanos para encostar a Europa à parede. Mas as outras nações podem fazer o que quiserem. Podem cometer os genocídios. Vocês ouvem falar do genocídio dos arménios? Vocês ouvem falar daqui, deste grande livro, vou já agora mostrar, quem quiser, Perseguidos, o ataque global aos cristãos. Alguém ouve falar disso da comunicação social? Milhares e milhões e milhares e milhões de cristãos mortos. Muitas vezes por grupos islâmicos radicais e por países islâmicos. Ninguém ouve falar disso. E até países comunistas. Coreia do Norte, China e por aí fora. Nunca mais saí daqui, meus amigos. Alguém ouve falar disso, meus amigos? Ninguém. A única coisa que se fala é a obrigação da Europa em receber toda a gente e vergar-se a toda a gente. Quando digo toda a gente, as populações extra-europeias. Não é? Então, depois temos as definições. Imigrante com I já sabemos, e imigrante é outra coisa. Portanto, o Tratado de Maastricht também, que a partir desse Tratado de 1992 permite aos cidadãos poderem residir e circular livremente nos Estados-membros, mas depois houve cláusulas e houve aprofundamento dos tratados no sentido da imigração extra-europeia, como eu falei, o Acordo de Schengen, espaço de Schengen, criado pela comunidade internacional para o espaço europeu, na qual o controle das fronteiras foram amplamente abolidos dentro do espaço europeu, assinados em 1985 entre a Alemanha, Bélgica, França, Luxemburgo, Países Baixos, para instaurar um regime de livre circulação dentro da Europa, não é fora da Europa para dentro da Europa. Ou seja, muita coisa que foi feito depois foi completamente modificado, foi completamente deturpado por gente que não é eleita, organizações que não são eleitos por ninguém, decisões que não passam pelas populações, pela vontade das populações. Tudo isso é muito triste, tudo isso fez que nós chegamos até onde chegamos. Ou seja, temos uma taxa de fertilização menor do que 2,11, temos uma gigantesca imigração vinda principalmente dos países islâmicos e dos países indo-ostânicos, que têm matrizes e culturas diferentes da nossa, tudo isso como eu falei, e tudo isso leva-nos quase ao final deste vídeo. Apenas, meus amigos, eu queria ainda falar sobre algumas coisas, mas eu vou deixar se calhar isto para outro vídeo, porque isto já é outro assunto. Isto já é outro assunto, estudo de um Estado totalitário, mas isto já seria outro assunto que irei deixar para outro vídeo. Vou agora aqui, meus amigos, apenas relembrar que se nada for feito, meus amigos, se nada for feito, dentro de 20, 30 anos, já nem estou a falar dos 50 e 100 anos que eu falei, desses espaços bastante alargados que eu falei, para não dar aqui margem de dúvida nenhuma, se nada for feito, se não houver nascimentos, se não houver políticas para nascimentos dos europeus, não é nascimentos das pessoas fora da Europa, é extra-europeus. Eu estou a falar aqui de europeus, não é? Se nada for feito, se não houver políticas de natalidade, incentivar os nascimentos, medidas para, digamos assim, medidas económicas para que haja reprodução dos próprios europeus, a nossa cultura, a nossa matriz judaico-cristã vai desaparecer. Meus amigos, não tenham dúvida. Não tenham dúvida. A menos de 2,11 não vai cá ficar ninguém. No fim de 50 anos, 100 anos, não vai cá ficar ninguém. Porque as pessoas morrem, os pais e as mães morrem e não há filhos. Há um filho, este filho praticamente já nem vai casar, já nem vai ter filhos, não é? Num mundo cada vez mais complicado, porque é o que tem estado a acontecer, não há políticas nenhumas económicas que possam incentivar a que haja natalidade. Em contrapartida, as populações, principalmente islâmicas e indo-ostânicas, estão-se a reproduzir com uma coisa que é nunca visto, meus amigos. E eu sei o que é que estou a dizer. E isto é preocupante. Este vídeo, mais uma vez eu repito, não é contra ninguém. Não é contra pessoas, não é contra a religião. Nós não temos nada contra as outras religiões, contra as outras populações,
Nós apenas estamos aqui para constatar factos, estamos aqui para alertar de que alguma coisa não está bem, alguma coisa vai ter que mudar. E por isso é que temos esse crescer da direita populista em toda a Europa. Isto não está a acontecer do nada, não é porque a pessoa agora apetece. Olha, antigamente eu votava no Partido Socialista ou no PSD. Olha, agora não, agora estou a ver que isto está tudo a andar para o torto, nós estamos a desaparecer, pá, vou ter que votar num partido que nos vai defender. Porque o europeu autóctono vai se tornar minoria. Escrevam, vai se tornar minoria. Então depois vamos ter que ter leis que nos vão proteger. Porque o que é que vai acontecer depois? Quando nós andarmos na rua e já não vamos ver europeus nenhuns. Isto é muito preocupante, meus amigos, é muito preocupante. Eu sei que muita gente da comunicação social, muita gente ligada aos poderes financeiros dominantes vai dizer que lá está mais um extremista, vai-me reduzir novamente aquilo que Leo Strauss, o filósofo, eu farto-me dizer, designava de reducionário hitleriano, quer dizer, tu falas assim, és contra a imigração, automaticamente és um extremista. Pronto. É assim que as coisas são. E como temos isso, como temos esta narrativa na comunicação social, temos esta narrativa, não podemos fazer análises. Então não vale a pena fazer esta análise, ler os livros todos que eu tenho, não vale a pena. Porque se me dizem que eu sou reduzido a extremista, então eu não posso fazer nada, não posso analisar nada, tenho que me calar, tenho que olhar para o chão, calar-me, se senhor, façam o que vocês quiserem. Olha, podem destruir o mundo inteiro, olha, não tem problema nenhum. Porque se eu disser alguma coisa, eu sou um extremista. Pronto. Se eu questionar alguma coisa, eu sou um extremista. Um extrema-direita, um fascista, um sei lá o quê. Estão a perceber? Um xenófobo, um sei lá o quê, não é? Toda esta linguagem à la Ana Gomes, como eu costumo dizer. Isso é linguagem à la Ana Gomes. À la Ana Gomes, como os franceses dizem, é tal e qual a linguagem dela. Para quem não pensa como eu, é extremista. Pronto. Porque é o que eles dizem. Eles são todos assim. Portanto, quem não pensa como eles, então temos que ser imigracionistas, multiculturais, progressistas, wokistas, socialistas e em prol da globalização, mas que seja uma globalização de esquerda, claro, não é? Então aí somos os bonitos, somos convidados para todo lado, podemos fazer as análises. Eu, se fosse assim, já estava na televisão a fazer análises, não é? Só que o problema é que eu não sou. Eu penso completamente oposto a eles todos. Então, como eu penso em termos opostos a eles, porque eu estudo os documentos, leio e muitas vezes chego aos factos reais. A mim, a realidade não me bate à porta como a eles, porque eles agora levaram todos, com a eleição de Donald Trump, a realidade bateu à porta da utopia, a utopia socialista acordou do seu pesadelo, não é? De repente viu que o mundo não é como eles querem, é como as pessoas querem. As populações que trabalham, que têm filhos na escola, que têm que pagar casa, que são pessoas normais, não têm tempo para ler livros. Ok, eu aqui no canal eu tento fazer esse trabalho para poder alertar. E a maior parte da população não pode, não tem tempo, vem do trabalho cansado, ainda tem que fazer alimentação para os filhos, ainda tem que ir buscar os filhos à escola, estão cansados, não têm tempo, a grande maioria da população. Mas essa população quer viver, não quer viver com mosquitas na rua, com milhares e milhares de pessoas no chão a orar, que eles têm todo o direito, mas não quer isso, eles têm os países deles para fazer isso, não é? Não quer viver num país em que na escola lhes obriguem os filhos a meterem coisas na cabeça. Olha, agora tu és rapaz, mas vais mudar para rapariga, pronto, porque agora está na moda, pronto, é o progresso, não é? E todas essas coisas, meus amigos, as pessoas não querem isso. E por isso é que o voto americano deu um cartão vermelho na administração democrata, porque não querem, as pessoas querem trabalho, dignidade, querem o seu ordenado ao fim do mês, querem condições para poderem ter uma vida digna, para poderem educar os filhos, para poderem ter as suas famílias, poderem ter uma vida digna. Que era isso que a esquerda no passado defendia. Eu não sou a favor nunca fui a favor das políticas, muito menos comunistas, não é? Mas eles ao princípio visavam, quando eles ainda eram inteligentes, visavam as populações. Visavam no sentido, queriam ter, portanto, as populações do lado deles. Agora não, deixaram, já ninguém quer, já não querem. Agora são meio dúzia de minorias, meio malucos e então a esquerda clássica já praticamente não tem ninguém, não é? Portanto, meus amigos, para acabar, apenas que eu já disparei por todo lado e
devia ter falado do que nos interessa mais. Vamos aqui aos livros. Alguns livros, meus amigos já conhecem, já tenho apresentado muito aqui no canal, mas não me canso de voltar, portanto, a falar deles, porque são livros importantes. Primeiro, a história da Europa, meus amigos. Estudar as raízes históricas da Europa. Eu quero que isto fique bem frisado, quero que isto fique bem na mente das pessoas. Não estou a falar para os entendidos. Há aqui muita gente que é entendida no assunto. Não estou a falar para aqueles que estudam muito, que leem muito e que pesquisam muito. Não. Os Dumesilianos, Jorge Dumézil, era um autor que fazia, que eu vou falar no próximo vídeo, os identitários, era um autor que fazia estudos indo-europeus e estudos demográficos, estudos culturais, ele fazia muita coisa. Mas eu não estou a falar para esses especialistas. Eu estou os Dumesilianos, como eu costumo dizer. Estou a falar aqui para as pessoas comuns. Leiam. História de Portugal, sim senhor, que é a nossa pátria, a nossa nação, mas história da Europa também. A Europa não tem que meter medo, a palavra Europa. Atenção, a União Europeia é uma coisa, a Europa é outra. A Europa é a nossa cultura, são os nossos países, os nossos povos que viveram sempre juntos connosco. Espanha, Itália, França, Alemanha, por aí fora, Bélgica, por aí fora. Não vou agora enumerar os países todos. E Portugal, claro. Então temos História dos Europeus. Muito bom este trabalho. De Mário Bastianetto. É assim, Mário Bastianetto, que escreve aqui História dos Europeus. Meus amigos, eu vou fazer assim para ver se a gente vê um bocadinho melhor. História dos Europeus é um livro de bolso muito interessante e que fala das raízes da Europa, os europeus e o que é a Europa. Quais são as bases, quais são as matrizes da Europa, do chamado território europeu. Primeiro, muito bom este livro. Segundo, falo muitas vezes disso, porque o autor fala muitas vezes, Alexandre Delval, professor geopolítico e também de assuntos relacionados com extremismo islâmico e terrorismo, e nos fala aqui com o antigo diretor da Sorbonne, da Universidade de Sorbonne, Jacques Soupelsa, com La mondialisation dangereuse. La mondialisation dangereuse, que quer dizer a mundialização perigosa. E agora saiu um novo, já me estou a repetir, saiu um novo livro, Caminhando para um Choque Global, que é o mesmo, mas ampliado. Tem aqui, eu vou mostrar rápido, porque eu já estou farto de mostrar este livro aqui nos meus amigos. Espero que haja alguém que faça a tradução para português. Era bom que fizessem. Depois, meus amigos, quando eu falo da matriz judaico-cristã, é porque há outra matriz, que é a matriz islâmica, que é completamente oposta, completamente diferente, não é compatível, meus amigos. E já sei que vai muita gente me criticar por eu dizer isso, mas o melhor é ler aqui a professora Teresa de Almeida e Silva, que ela não fez esse trabalho por causa disso. Ela só fez esse trabalho para explicar o que é o Islão e o que é o fundamentalismo islâmico, das origens até ao século XXI. Quem não tem as bases do hanbalismo, do wahhabismo, da Irmandade Muçulmana, com Hassan al-Banna e Said Qutb, e todas essas vertentes, as 4 grandes ramificações do Islão, a história do Islão, desde os profetas até agora, para saber o que é o islamismo como religião e como é completamente oposto aos valores da civilização ocidental, tem aqui o Islão e o fundamentalismo islâmico da professora, portanto, como disse, Teresa de Almeida e Silva, que apenas escreveu este livro para nos dar o conhecimento das doutrinas, não é? Das escolas e da história do islamismo, desde Maomé, do profeta, até aos dias de hoje. Portanto, aqui fica. Depois, para saber porquê que existe um complexo da Europa, dos europeus, terem que baixar o nariz, terem que baixar a cabeça, e, sim senhor, nós somos os culpados, não é? Porque são as ideologias wokistas da extrema-esquerda dentro das universidades. Nós somos culpados e agora nós próprios temos que nos pôr de joelhos, quase que ser, digamos assim, desaparecer perante as outras culturas do mundo. Alexandre Delval, mais uma vez, O Complexo Ocidental. Meus amigos, este livro é um livro-chave para entender esse complexo que as nossas elites tentam nos meter na cabeça. Porque eles sabem muito bem, meus amigos, eles sabem muito bem o que é que estão a fazer. Meus amigos, eu não queria estar aqui a falar muito, mas as nossas elites aqui em Portugal
nosso presidente, o nosso governo, toda essa gente, eles sabem muito bem o que é que estão a fazer, não são parvos, meus amigos. Continuando, a islamização da Europa. Não preciso dizer mais, está aqui tudo no título. Alexandre Del Val, outra vez o grande professor, que eu tenho feito os meus estudos, meus amigos. Eu não estudo a islamização da Europa há 10 anos, nem há 15 anos. Há 30 anos que eu estudo isso. Meus amigos, há 30 anos que eu leio que eu estudo este livro. Sabem quando é que este livro foi editado? Para os meus amigos verem. Este livro é de 2009. Quando ele saiu em 2009, eu comprei o livro, já é antigo, e já em 2009 eu já sei tudo o que eu aqui falei hoje, eu já sabia. Em 2009 ninguém falava disso. Ninguém aqui em Portugal, não havia youtubers a falar disso, não havia ninguém. E eu já sabia disso tudo aqui. Portanto, eu sou um dos primeiros em Portugal a ouvir o Olavo de Carvalho. Eu acho que fui o primeiro em Portugal a ouvir. Eu ouvi mesmo, muito antes de 2000, muito antes, que eu já não sou novo também, não sou velho, mas não sou novo. E há muitos anos, mas mesmo, meus amigos, muitos anos que eu ouço Olavo de Carvalho, desde o início. Eu vi a evolução toda do professor, desde o seu início, desde os anos 90 até chegar a hoje. Eu vi, que ele já faleceu, não é? Eu vi toda a evolução do professor Olavo de Carvalho. Vejam bem há quantos anos eu estudo essas coisas. Agora, o Islão na Europa, com a coordenação da Maria do Céu Pinto, este livro até faz uma defesa do Islão, mas nos explica bem as ramificações, as organizações e o poder político, cultural, educacional, económico e que sabe-se lá mais o quê, tem o Islão dentro da Europa. Apenas para vos mostrar. A Europa hoje, terra do Islão. Reparem no que está aqui escrito aqui. A Europa é hoje terra do Islão. Veja bem, para nós termos a noção de onde é que nós estamos metidos. De que toda esta elite que está na União Europeia e que está nos diferentes governos da Europa, e por isso é que tem havido esse levantamento de uma direita popular que está cansada, meus amigos, está cansada. Continuando, um grande autor francês que eu tenho apresentado aqui no canal, Mathieu Bock-Côté, ele não é francês, ele é canadiense, salvo erro. Sim, ele é mesmo canadiense, salvo erro. Mas ele é francês, não? Ele está sempre em França, nos programas todos. Podem o ver na CNews, até na LCI, não é? Que é completamente elitista, que é um canal TF1, BFM e LCI. São os 3 grandes canais franceses completamente do sistema. Mas ele até vai a esses canais, poucas vezes, mas vai. Mas ele costuma estar, muitas vezes, na CNews, a TV Liberté, vai muitas vezes à Radio Courtoisie, que agora é linha direita, é convidado muitas vezes para programas, e este sociólogo, cronista do Figaro, lá está, do jornal de Montreal, Canadá, não é? Mathieu Bock-Côté, é um intelectual franco-canadense, não é? Muito importante no panorama, e ele estuda esses assuntos, o multiculturalismo, o islamismo, o wokismo, tudo isso, todos esses fenómenos, ele estuda. Ele tem aqui le multiculturalisme como religião politique. O multiculturalismo como religião política. Aqui tem, portanto, um livro importantíssimo de bolso, mas escrito, letras muito pequeninas, mas tem aqui a informação toda que nós necessitamos para, digamos assim, expandir o nosso conhecimento e saber a realidade que está a acontecer em França e na Europa. Agora, Um Mundo Sem Europeus, do Henrique Raposo. Eu achei interessante esse livro, que foi escrito na altura do Barack Obama, e que é um livro que nos faz uma certa advertência, fala de muita coisa, mas fala-nos, de certa forma, de que se continuarmos nesta direção, não sei se vai existir europeus. E é o título do livro, meus amigos. Portanto, aqui, para os meus amigos verem, Um Mundo Sem Europeus, o declínio da Europa, observado pelo buraco da fechadura americana. Já foi escrito, como eu disse, no mandato de Barack Obama, mas é um livro muito atual, meus amigos, muito atual sobre o que está a acontecer na Europa. Depois, o grande Douglas Murray, não vou acabar que ainda tenho ali 2 livros. O grande Douglas Murray, que nos escreve 2 livros que para mim foram proféticos e que são 2 livros do nosso combate cultural, da nossa defesa, da nossa luta em defendermos a matriz judaico-cristã.
Estou a falar de A Estranha Morte da Europa, do Glass Morat. Foi um dos primeiros trabalhos que ele fez, que o autor fez. E o seu incontornável A Guerra ao Ocidente. Meus amigos, na altura, quando esse livro saiu no canal, eu até pus o livro como um livro do ano. Não é? Eu fiz deste livro o livro do ano, na altura quando ele saiu. Portanto, a guerra ao Ocidente, que é exatamente isso que está a acontecer. Esta guerra, a matriz judaico-cristã. Não o Ocidente liberal progressista, wokeista, não é isto que eu estou a falar. Estou a falar do Ocidente clássico, do Ocidente cultural, do Ocidente mesmo verdadeiro. Atenas, Roma e Jerusalém. Há uma guerra a esta Atenas, Roma e Jerusalém. Estão a fazer a guerra contra Atenas, contra Roma e contra Jerusalém. Isto é simbólico o que eu estou a dizer. Os três grandes rios que banham, portanto, a cultura ocidental. E, por fim, 2 autores franceses. Um deles acabou de ser preso agora. Não vou falar muito sobre isso na própria Argélia, porque o autor é, mais uma vez, considerado da extrema-direita, não é? Mas é um autor que tem um livro fantástico em que Michel Houellebecq foi-se inspirar, segundo as palavras do próprio Michel Houellebecq. Estou a falar do grande Boulem Sansal. Boulem Sansal, não sei se está aqui a foto dele. Está sim senhor, que eu já li o livro. Portanto, Boulem Sansal, vou aqui mostrar. E que é, portanto eu vou, Boulem Sansal, que nasceu na Argélia, formado em engenharia, doutorado em economia, por aí fora, e que é um franco-argeliano e que é um dos maiores escritores franceses da atualidade, junto com Michel Houellebecq. Ele escreve o 2084, O Fim do Mundo, e que ganhou o prémio do melhor romance da Academia Francesa em 2015. Portanto, isto foi na altura que houve os atentados, não é? todos aqueles atentados, Charlie Hebdo e tudo o que aconteceu lá. E este autor escreveu este livro como uma advertência. Aquilo que seria, portanto, eu até posso ler, a globalização do islamismo vai conduzi-lo ao poder em todo o mundo dentro de 50 anos, a começar pela Europa. É a previsão do escritor argelino Boulem Sansal neste romance aterrador e inspirado no 1984 de George Orwell. Portanto, podem ver, Boulem Sansal. Eu tenho o resumo no canal, podem ir ver. E outro livro inspirado neste livro também, o grande livro de Michel Houellebecq, não é? Submission, em francês, que não é nada mais, nada menos do que uma França com um governo islâmico já completamente islamizado. E mais não vou falar. Quem quiser ler o romance, isto são tudo romances, não é? São tudo, digamos assim, histórias, digamos assim, mas baseado numa previsão aterradora de que se nada for feito para reverter a taxa menor do que 2.11, como eu falei, nós caminhamos direitinho para uma Europa sem europeus e uma Europa que se poderá muito bem tornar um Arislão, uma Arábia, não é? Como os termos que foram utilizados até por analistas. Caminhamos para um país, um continente que nada vai ter a ver com as nossas raízes históricas, culturais, linguísticas, religiosas, políticas, sociais, de certa forma, antropológicas, tudo o que vocês quiserem. Tudo isso vai desaparecer. Todas essas raízes culturais vão desaparecer se nada for feito. Meus amigos, espero que tenham gostado deste vídeo. Não é para ter feito isto. Fiz este vídeo apenas como um alerta para que, como dizia e acabando prefaziando o grande General de Gaulle, é bom que haja várias etnias, eu vou falar assim. Não é bem assim que ele diz, mas são as palavras principais. É bom que haja várias etnias na França, dentro do território francês, desde que elas estejam em minorias e que estejam completamente assimiladas à cultura francesa. Nada melhor do que o grande General de Gaulle para acabarmos este vídeo. Meus amigos, um abraço e até à próxima. Não percam José Pedro Zucchet com o livro Identitários. Vamos estudar o que são os identitários na Europa. É um livro muito interessante que prefaz a história toda
também, principalmente da nova direita da França, passando pelos movimentos identitários, conhecermos um pouco, em termos intelectuais, quais foram os grandes autores, grandes analistas, historiadores, autores, pessoas que escreveram e que influenciaram esta direita europeísta, que é uma direita europeísta, identitária, e vai ser muito interessante, porque o livro, digo-vos já, é muito interessante. Não percam o próximo vídeo. Um abraço e até uma próxima.